Bom, estamos terminando a série Vivos em Cristo. E o tema hoje é Igreja Viva. O Senhor ministrou ao meu coração sobre Igreja Viva, porque é algo muito importante e serve de alerta para nós. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Em diversas passagens da palavra de Deus, há uma comparação entre a igreja com o corpo. Com o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Onde nós somos os membros. E um corpo que não se movimenta, um corpo que fica muito parado, o que acontece? Atrofia. E atrofiando leva à morte. Então, uma igreja que não entende que ela é um organismo vivo, que deve se movimentar, ela acaba atrofiando e morrendo. Mas, obviamente, não é qualquer movimento. Eu aí, nos meus 54 anos, existem alguns movimentos que eu não consigo mais fazer. Até tento às vezes, né? Hoje eu estava aqui sentado pela manhã, para começar a escola dominical, eu estava sentado aqui no altar, e aí a Gabi e a Elisa chegaram, eu falei, não, abaixa aí que o pastor está velho. Abaixa e dá um beijo no pastor, porque eu não vou conseguir levantar assim rápido não, né? Levanta rápido a tontura, enfim, essas coisas. Então existem alguns movimentos que a gente não consegue mais. Porém, a gente precisa se movimentar. E a igreja, ela é um ser em movimento, ou deveria ser um ser em movimento. Então, nós vamos entender como podemos ser uma igreja viva. E aí você vai abrir a sua Bíblia, ou vai ser projetado 1 Pedro, capítulo 4. Quarta e quinta fiquei gripado, garganta ruim. Na sexta começou a melhorar. Então, peço perdão aí, que a voz está bem ruim. Já não é grande coisa ainda. 1 Pedro 4. Está aí bonitão na tela? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Isso. Diz assim. Até o 11, tá aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo vontade de quem? Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio da igreja. Por meio de quem?
Então, a forma de glorificar a Deus, a única forma de nós glorificarmos a Deus é por meio de quem? A quem pertence o quê? A glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Feche os olhos. Senhor Deus, tua palavra foi lida, eu te peço clareza, ó Deus, para que eu possa expor, ó Pai, a tua palavra, sem acrescentar e sem tirar nada, mas que eu seja fiel à tua palavra. E que o teu Espírito Santo possa nos convencer de poder viver como uma igreja viva. Sim, viver como uma igreja viva. Porque nós não estamos falando de uma vida física, mas sim de algo espiritual. Então, que nossa mente esteja cativa agora para receber a tua porção. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Uma igreja viva, ela tem como referência Jesus Cristo. Interessante que nós vivemos na época dos influenciadores digitais. Tem as pessoas que influenciam outras pessoas. Hoje é muito comum você seguir alguém. E não é seguir indo atrás. Como brincava na época da tia Silvia na escola. Siga o mestre, né? Um que um faz, o outro faz. Não é sobre esse seguir. E a maioria aqui acho que sabe o que eu estou falando. É seguir no Instagram, seguir no X, no Facebook, não sei, enfim. Nas redes sociais. Qual o grande problema disso? Que existem muitos, e eu ouso dizer que a maioria desses influenciadores vive uma vida mentirosa. Uma vida de aparência. Uma vida que só passa coisa boa para vocês. E para mim? Uma vida que muitas vezes não é vida verdadeira. Tanto é que é muito comum a gente ver o quê? Influenciadores sendo presos, perseguidos, morrendo por depressão, porque se matou, porque a amante matou, porque o amante matou, porque tinha, enfim. Obviamente, eu não tenho o poder para generalizar e para falar que todos os influenciadores digitais são do capeta. Não. Mas eu posso garantir para vocês que a maioria não tem nenhum interesse em influenciar positivamente a sua vida. Só quer ter mais seguidores porque o Instagram, o YouTube remunera. E, obviamente, não vai atrair ninguém um influenciador que fala que você vai ter problema. Que você, indo para almoçar na casa da tua mãe, na casa da tua sogra, você vê o seu neto e sua filha debaixo do carro. Isso o influenciador não diz. O influenciador não diz que, às vezes, você não vai ter dinheiro para pagar a sua conta. O influenciador não diz que, às vezes, você não vai ter dinheiro, que a mamãe não vai ter dinheiro, que o papai não vai ter dinheiro para comprar um celular novo para você. Sendo que o seu faz ligação, atende, recebe ligação, entra no WhatsApp. Mas o influenciador te influencia a querer ter mais. Muitas vezes, influencia a você querer ter um corpo que eles julgam perfeito. Muitas vezes, eles apresentam um casal como sendo um casal perfeito. Mas eu vou falar da minha vida. Eu e a minha esposa, este casal que você conhece bem, nós não somos perfeitos. É raro, mas tem dia que eu sou meio brava com a Silvia. Não sei porque alguém riu. É raro. Gente, é muito comum ela brigar comigo. Você acredita nisso? Dá trabalho, a mocinha. Às vezes a gente está insuportavelmente. Às vezes eu estou escovando os dentes, ela passa por trás de mim e eu já me irrito. Isso acontece comigo, será? Será que eu sou tão imperfeito assim? Agora, você acha que eu vou passar isso para as redes sociais, seguir o casal perfeito? Claro que não. Percebe, então, que tomem cuidado com quem está te influenciando. Por isso que nós, uma igreja viva, tem que ter como referência Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso influenciador. Olha só, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Interessante que esse mesmo pensamento, na língua original, é na mesma forma de agir. Da mesma forma de se portar.
Ou seja, a Bíblia está nos orientando que nós, para sermos uma igreja viva, nós temos que andar conforme Jesus andou. Vamos pegar a vida de Jesus? Alguém viu uma selfie se Jesus tivesse um celular, um iPhone 16 Pro Max, né, ou um Samsung S4 Plus mais Mega Power? Alguém viu Jesus postando uma foto andando num cavalo novo? Que na época não tinha carro. Jesus foi aceito por todos. Amém? Entre Jesus e um ladrão, os crentes escolheram Jesus. Jesus falou: olha, quem quer vir após mim, quem quer me seguir, venha, porque eu tenho casa na praia, eu tenho uma condição boa, você vai vir e os seus problemas acabaram. Jesus falou: ó, se você quer me seguir, pensa bem, porque eu não tenho aonde reclinar a minha. Você quer me seguir? Deixa tudo para trás. Mas diariamente nós precisamos escolher se nós iremos atender à expectativa do Evangelho ou à expectativa do mundo. As duas coisas não se misturam, é água e óleo. Os valores do mundo não se misturam com os valores da igreja. Não espere do mundo, não espere dos políticos ladrões, corruptos, safados, sem vergonha, que eles vão ter uma postura cristã. Não levante bandeiras. A única bandeira que nós temos que levantar é do Cristo que morreu na cruz por mim e por você. A bandeira do Evangelho. Por Cristo nós temos que brigar. Por Cristo nós temos que lutar. Olha só o que fala. Estejam também vocês armados com esse pensamento. Nós vivemos numa guerra. Sabia que Jesus falou na Bíblia que ele não veio trazer, ou melhor, que ele veio trazer separação? Sabia disso? Alguém já leu na Bíblia? Está escrito. Sabe por quê? Porque muitas vezes, Nelson, entre agradar o teu amigo no trabalho e agradar a Deus, você vai ter que perder a amizade. É separação. Precisamos então entender que existe um sofrimento necessário. Queridos, atente para a orientação da palavra de Deus. Diz que a arma para vencermos é pensar igual a Cristo. Ou seja, iremos sofrer. Cristo sofreu, sim ou não? Cristo foi perseguido, sim ou não? Perseguidos, mas não. Contudo, a vontade de Deus que deve prevalecer. Por isso que de forma proposital eu falei, diga glória a Deus. E aqui não estou fazendo um anúncio de saída, ou que anúncio que eu vou ficar. Só estou sendo sincero, que toda nomeação, todo ano existe a possibilidade de o pastor ficar e o pastor sair. O pastor Genilson ficou 15 anos em Guarulhos. Quando ele saiu, teve gente aqui que chorou pra caramba. Ai, pastor, agora o que será de igreja de Guarulhos? Está lá a igreja, caminhando. Mas podia ser diferente. Podia, ninguém é igual a ninguém. Ou você acha que foi Satanás que pôs o Wagner lá? Se a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós temos que começar a entender que a vontade de Deus deve ser soberana. E seguir a Jesus não é ter uma vida tranquila. Porque o Evangelho é um evangelho de renúncia. Evangélico é renunciar. Eu já falei aqui algumas vezes. Ser crente é você rejeitar aquilo que você é. Eu não estou dizendo da sua altura, do seu peso, do seu cabelo. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre o que está lá dentro. Principalmente o que passa aqui. Para que, versículo 2,
no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade. A vida cristã está ligada a uma vida de renúncias. Só que aí está um grande problema. Porque o que o mundo ensina? Você sentiu, você faz. O mundo ensina que você é aquilo que você sente. Queridos, tem gente sentindo, tem gente achando que é animal e está andando como animal. Eu achei legal um vídeo de uma mãe, a filha falando que ela se sentia como um animal lá, sei lá, um porco-espinho, guaxinim, sei lá, um animal. Aí a mãe falou, você está se sentindo assim? Então tá bom. Então você vai comer o que o animal come. Ele come animal morto, ele come cocô, ele come essas porcarias. Vive no esgoto. Então o mundo ensina isso. O mundo ensina que um homem, quando nasce, porque o Senhor nos forja, a palavra diz, não sou eu, é a palavra diz, que no ventre da minha mãe, quando a dona Lola estava lá, a buchuda do Márcio, diz que o Senhor formou eu lá dentro, desse jeitinho estranho. Ele formou, ele ligou, ele determinou o meu sexo. Ainda que eu sinta vontades, essa vontade tem que morrer, porque Deus não erra. Mas o mundo ensina que uma criança de 10, 11, 12 anos, ela tem o direito, ou ela pode escolher o que ela vai querer ser. Se ela nasceu menininho, ela pode escolher ser uma menininha. O mundo ensina assim. Então, o mundo não ensina renúncia. Você é o que você sente. O importante é ser feliz. Deus te aceita assim. Você não merece sofrer. Quem já viu essa frase? Ou quem já disse, eu não mereço. Deixa eu te falar. Nós merecíamos muitas coisas ruins sobre as nossas vidas. Mas a graça do Senhor veio sobre as nossas vidas, e por graça e misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós deveríamos receber, e Deus não derrama aquilo que nós merecíamos. Sabe o que o pastor Márcio merecia? Ter uma família destruída, ter filhos na prostituição, ter a mulher traindo ele. É isso que eu merecia. Eu merecia isso. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele me colocou numa família onde a minha esposa me respeita, me ama, me acha até bonito. Minha autoestima. Ela fala, nossa, como você está lindo hoje. Eu acredito. Isso não foi mérito. Isso é graça do Senhor, favor imerecido. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas são os motivos que nós não somos consumidos. Jesus mesmo disse que para segui-lo, como eu falei, deveríamos deixar tudo para trás. Diz a palavra do Senhor que Jesus, algumas pessoas procuram e falam, mestre, eu quero te seguir. Fala, vamos. Não, mas espera aí, deixa eu lá despedir da minha mãe. Não. Deixa a família lá. Você quer me seguir? Larga a família. Eu já falei aqui, já falei para a Silvia. E a gente conversa sempre, a gente ora. Que eu amo meus netos. Eu amo a minha esposa. Eu amo minha mãe. Eu amo meus filhos. Mas nenhum deles é mais importante do que Jesus. Nenhum. O Lucas não é mais importante que Jesus. Entre Jesus e o Lucas, eu escolho Jesus. Pastor, você está falando da boca para fora. Não estou, ele sabe disso. E eu amo esse cara aqui. Pastor, a gente tem que ser refém do que a palavra do Senhor diz. A gente tem que ser refém. Sabe por quê, gente? Eu vou falar mais na frente. Existe um lugar separado para nós vivermos a eternidade com o próprio Cristo.
Ah, aqui, aleluia, mas sem graça. Gente, existe um lugar preparado, aonde a gente vai sentar e a gente vai ficar face a face, sabe com quem? Não é com o Bolsonaro, com o Lula, com o Maduro, com o Verde, com ninguém. É com o próprio Jesus. Cara, se isso não motivar a gente a permanecer, a fazer a vontade dele. Tenha Jesus como seu único influenciador. Ele deve ser a nossa referência em tudo. Em tudo. Uma igreja viva, ela prega o arrependimento. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas quando a gente estava lá no gabinete e elas não souberam responder. Eu vou fazer essa pergunta para vocês e vocês não precisam me responder, mas pensem. Se vocês tivessem que escolher entre sofrer ou pecar, o que vocês escolheriam? Não me respondam, apenas pensem enquanto eu molho a garganta aqui. Entre sofrer ou pecar. Só tem essas duas opções. Tenha. Clarice, Marli, Silvia, Felipe. Essas duas opções apenas, Lucas. Não tem outra opção, Marcelo. É só essas duas. Você tem que escolher entre sofrer ou pecar. Deixar aquilo que é prazeroso para nossa carne será uma luta constante. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deixar aquilo que é pecado é sofrer. Sabia? O pecado é gostoso, gente. Você acha que se eu escolhesse arrumar uma menina fora do casamento com, não sei se ia me querer, mas vamos fazer a hipótese que queira, 25 anos, 30 anos, novinha, ia ser ruim pro meu corpo? Fala a verdade, gente. Ia ser ruim? Ia ser ruim para Silvia arrumar um cara que não tá com a barriguinha, que tá tudo em ordem ainda? Você acha que ia ser ruim pro corpo dela? Por que as pessoas se drogam? Por que as pessoas enchem a cara de cachaça? Porque na hora dá o quê? O que dá na hora, gente? Prazer. Por isso que nós temos que escolher entre sofrer ou pecar. Então, quando a minha carne deseja trair a Silvia, eu tenho que sofrer e matar a minha carne. Falar, sai daqui, Satanás. Eu não vou me render. Eu sou o marido de uma mulher só, até o fim. Percebe como isso não atrai, isso não dá views? Isso não dá seguidores, gente. Ah, tá passando no YouTube. Vai estar no YouTube a pregação depois. As pessoas vão ver e falar, o quê? Ir para uma igreja que o pastor está ensinando que nós iremos sofrer? Sim! Nós estamos numa batalha. O mundo tem ensinado coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Não precisa ser crente, é só você ser informado. Como anda o mundo? Alguém já viu pai matar filho? Filho matar pai? Alguém já viu o noticiário de um pai pegar uma criança de meses ou 1 ano, 2 anos e ter relação sexual com essa criança? Alguém já ouviu isso em algum lugar? O que leva um homem a pegar uma criança? Como é que um pai, uma mãe pode matar um filho? Como é que um filho, uma filha pode se levantar e matar um pai e a mãe? Como é que um homem pode espancar uma mulher? Isso é conto de fadas ou é vida real? Nós estamos ou não estamos numa batalha? Eu li uma frase que arrependimento é uma obediência tardia. Sabia? Vou falar de novo. Arrependimento é você obedecer de forma tardia.
É como falar assim: olha, Márcio, você só pode ir até aqui. Aí, essa é a obediência. Se eu fico aqui, aí que eu faço? Eu vou até aqui, me estrepo todo, me arrebento todo e falo: ai, Deus, perdão, eu não vou sair mais daqui. Eu estou obedecendo de forma tardia. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha saudades do pecado. Versículo 3 diz assim: porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, em desejos o quê? Em bebedeiras. Ah, mas a Bíblia não fala que eu não posso beber. Em orgias. Ah, a Bíblia não condena a relação homoafetiva. Embriaguez. Em detestáveis idolatria. Queridos, não podemos flertar com o pecado. Eu sei e você sabe quais são as nossas fragilidades. Eu sei aquilo que se eu vacilar, eu caio. E você também sabe. Nós sabemos aquilo que se a gente vacilar. Eu lembro que eu trabalhava em concessionária. Contei isso para alguém essa semana, não lembro para quem foi, mas enfim. E toda sexta-feira tinha happy hour. Nome legal, né? Happy hour. O que é happy hour? É feliz o quê? Hora feliz. Então, falei, hora feliz. E eles saíam de sexta-feira. E eles me chamavam toda vez para ir, eu nunca ia. A Silvia sabe disso. E onde eles iam? Na vigília, Felipe. Sim ou não? Eles iam numa casa onde tinham mulheres que ficavam dançando sem roupa. E eles falavam assim para mim: não, mano, vamos, a gente vai ficar lá sentando, tomando uma brejinha. Eu falei: mas não bebo. Não, você pede uma coca. A gente não vai fazer nada. Você acha que se eu fosse ficar sentado lá, você acha que uma hora eu não ia cair? Então, queridos, não flete com o pecado, não tenha saudade do pecado. Muitas vezes nós queremos voltar aonde nós já vencemos. A pessoa bebia, parou de beber. 1 mês sem beber, 2 meses sem beber, 3 meses sem beber, está começando a ficar liberta da bebida. Ela fala: não, mas eu vou comprar aqui uma cervejinha, deixar na geladeira, porque se vir visita, né? Aí você abre aquele calorzão, você abre a geladeira. A Heikner lá descendo assim, ó, suada. Você vai tomar água? Você vai beber água? Aí depois o filho vira alcoólatra e não sabe por quê. Então, não tenha saudade do pecado. Não volte ao lugar que você já venceu. Lembra de Sansão? Não aquele, o outro, da Bíblia. Sansão diz que ele está indo pelo caminho. Eu preguei isso aqui, acho que ano passado. E aí tem um leão, ele vai, que ele era forte, igual o pastor assim. Ele vai lá e mata o leão. O leão morreu. Sansão, quando ele nasceu, Deus fala para os pais fazer um voto de Nazireu. O que é isso? Ele não podia, um dos votos, ele não podia tocar em nada que estivesse morto. Ele matou o leão. Amém? Está lá na Bíblia. Ele vai embora. Quando ele volta, diz a Bíblia que ele muda o caminho para voltar, passar de volta aonde o leão que ele já tinha matado. E aí ele vê o leão, e dentro do leão tem o quê? Mel. E o que ele faz? Pega e toca, come o mel. Às vezes a gente busca mel em coisas mortas. Às vezes a gente busca mel em coisas mortas. Por isso que eu falo que a nossa vitória não tem sabor de mel. Nossa vitória tem sabor de sangue. Sangue do Cristo.
O inimigo deseja que continuemos na prática do pecado. Versículo 4, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Queridos, o único interessado em que eu e você não se arrependa chama Satanás. Ele é o único interessado. Ele detesta ex, e não é ex-mulher, ex-marido, ex-namorada, não. Ele detesta ex-traficante, ex-homossexual, ex-alcoólatra, sabe por quê? Uma vez, eu já contei isso aqui uma vez, não vou repetir de novo, que a gente fica velho, a gente tem direito poético de ficar repetitivo. Pastor Jefferson, vocês conhecem, né? Eu, quando era solteiro, eu era meio esquisito. Fazia umas coisas meio estranhas. Era mulherengo. E aí o pastor Jefferson veio para a igreja. Eu já estava casado com a minha esposa. Eu era mulherengo antes de conhecer a Silvia. Depois que conheci a Silvia, ó, na linha, né, baby? Amém. Na linha, você sabe disso. Não, se não, couro come. Porque a Silvia é brava, isso. Não tem noção. Aí eu comecei a parar. Eu tinha mudado minhas práticas. E mesmo quando eu e a Silvia quando nós casamos, a gente saía do culto e tomava um vinhozinho. A gente ia para uns barzinhos meio diferente. Tá tudo certo, porque, né? Ninguém ensinou a gente. E aí o Espírito Santo tocou na nossa vida. A gente começou a criar vergonha na cara e ver como crente. E aí eu comecei a ensinar a mocidade umas coisas absurdas. Tipo assim, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Ensinei outra coisa absurda para aqueles jovens. Olha, você não pode beber. Comecei a ensinar essas coisas absurdas. Aí uma pessoa da igreja procurou o pastor Jefferson e falou, sabe o Márcio? Que agora está ensinando isso? Mas olha, ele já fez isso, ele já fez aquilo, e a Silvia já fez isso. Porque o inimigo não gosta que a gente largue a prática do pecado. Se eu tivesse continuando no pecado, ele não teria procurado o pastor para falar que eu estava fazendo. Ia deixar eu continuar fazendo. Quem nunca ouviu a seguinte frase? O Márcio antes, agora virou crente, pronto, agora nada pode. Agora é só a igreja. Quem nunca ouviu isso? O inimigo, o mundo, detesta pessoas que se arrependem. E precisamos entender que a última palavra não será a nossa. Sabia disso? A última palavra não é do pastor, do bispo, do apóstolo, do padre, do papa, do frei. A última palavra não será nossa. Versículos 5 e 6 diz assim: eles que terão que prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é competente para julgar vivos e mortos? Tiago, capítulo 4. Depois você lê em casa, não lê agora. Tenho quase certeza que é capítulo 4. Se estiver errado, depois você me pergunta. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Antes de eu explanar aqui esses dois versículos, eu preciso um destaque aqui para a gente não ter um entendimento errado. O evangelho foi pregado também a mortos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Segundo a palavra de Deus, nós não conversamos com mortos. Meu sogro faleceu. Amo meu sogro. Faz falta até hoje. Mas eu não consigo mais conversar com ele. E ele não sabe nada do que está acontecendo. Minha avózinha, como eu queria que minha avó estivesse viva para me ver pastor. Mas infelizmente ela não sabe que eu sou pastor. Ela não me vê pastor. Ela não sabe nem onde eu estou. E nem eu sei onde ela está. Eu imagino, mas ainda não tenho certeza. Eu acho que ela está com o Papai do Céu. Mas só vou saber o dia que eu chegar lá. Então nós não conversamos com o morto. Nós não pedimos nada para morto. Pastor, então o que é
Pois para este fim o evangelho foi pregado também a morte, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. É muito perigoso pegar uma frase, um versículo e tirar do contexto para defender uma teoria ou uma teologia. Então você precisa estudar todo o contexto, e se você estudar todo o texto, ler de novo. Ei. Obviamente não está falando sobre conversar com mortos. Existia um conceito na época, eu escrevi aqui para eu não me perder, que era o seguinte: quando alguém morria, acabava tudo. Ah, pastor, isso é óbvio. Não, acabava tudo no sentido de condenação. Então, eu levava a vida do jeito que eu quisesse. Aí eu morri e pronto. Não estou mais condenado. Esse era o conceito da época. Então, o que Pedro está ensinando? Olha, o evangelho também foi pregado para quem? Para mortos. Aí você tem que entender toda a Bíblia. Que Paulo fala que nós estávamos mortos. Mas quando a palavra, a pregação veio para o morto, ele viveu. Então, obviamente, não está falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Ok? Então, a última palavra não será nossa. Infelizmente, há muito crente e descrente que acreditam que no juízo final nós conseguiremos argumentar com Deus. Diz aqui, eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos ou mortos. Qual que é a conta que eu vou prestar? É tudo aquilo que eu já fiz. E não tem volta. Ali não vai ter como a gente chegar diante de Deus e falar, sabe o que é, Jesus? Sabe por que eu fui grosso com o Laércio? Porque eu estava nervoso. O Palmeiras tinha perdido, eu fiquei nervosinho. Não, porque eu aprendi com a minha bisavó, com a minha tataravó, com o meu tataravô, que era assim. Não, mas era outra época, Jesus. Não é a tua época, era outra época, era tão normal isso. Todo mundo da escola ficava, porque eu não posso ficar. Não, você pode ficar no inferno, não tem problema. Queridos, no juízo final não tem conversa. Sabe por quê? Eu sei que isso não acontece no Brasil, né? Os nossos juízes são todos honestos, não são corruptos. Todo mundo que comete erro, né? Fica preso. Não é, Felipe? Nossos dois últimos presidentes não fizeram nada de errado para estarem presos. Por isso que eles estão soltos, fazendo um monte de caca. Porque volta a falar e volta a repetir que se esse país fosse sério, os dois safados estavam presos. Mas nosso Brasil, em alguns países não há juiz desonesto. E sabe por quê, Grace Kelly? Porque a gente consegue enganar as pessoas, sabia disso? É. Eu posso falar para vocês que eu estou super feliz e dentro tá nervoso. Eu posso falar para a Gênia, ai Gênia, eu te amo tanto, estava com saudade de você. Mas por dentro é da boca para fora. Ela sabe que não é da boca para fora, que eu a amo mesmo. Eu posso falar, Penha, como você é linda, que saudade, amor. A gente engana as pessoas. As pessoas não enganam a gente? Quem já não foi enganado por alguém? Agora pensa o seguinte, você ser julgado por alguém que sabe o que você está pensando. Que sabe tudo o que você fez. Tudo. Pensa nisso, igreja. Não dá para brincar. Não dá para brincar. As pessoas estão vivendo como se não houvesse o amanhã. Então, não permaneça naquilo que a Bíblia condena. Por isso que a gente vai sofrer. Porque às vezes vai dar uma vontade de beber, uma vontade de fumar, uma vontade de trair, uma vontade de assistir uns vídeos meio legal, vai dar uma vontade de mentir, vai dar uma vontade de torcer para as pessoas se darem mal, vai dar uma vontade. A gente vai ter que sofrer. Quem já orou pelo seu inimigo essa semana?
Quem já orou por seu inimigo? Quem já abençoou a pessoa que você não gosta? Isso é sofrer, não é sofrido? Eu sei, porque Deus me levou a orar para uma pessoa que me fez mal. Como eu sofri? Vocês acreditam que eu tive quase uma paralisia facial quando eu estava orando para essa pessoa? Começou a tremer aqui, ó. Travar tudo. Falei, não vou parar. Senhor, abençoa, falava o nome. Senhor, abençoa, abençoa. Aí liguei para ele, falei, ó, quero orar com você. 3 vezes caiu a ligação. Até que eu consegui. Doeu na carne, mas o espírito. Ah, como foi bom. Uma igreja viva tem a sua esperança naquilo que é eterno. O fim de todas as coisas está... Está o quê? Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Interessante que eu tenho 54 anos. Eu comecei para a igreja, acho que eu tinha uns 10 anos. E desde lá, ou seja, são 44 anos atrás, eu ouço, Jesus está voltando. Pô, mas 44 anos e não voltou ainda. Não vai voltar justo essa noite que eu vou dar uma puladinha de cerca. Se você pega o evangelho, se você pega os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, enfim, Marcos, você pega esses caras, eles estavam dispostos a tudo. Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus ia voltar rapidamente. Porque eles viram Jesus. Foram testemunha ocular. E Jesus falou para eles, olha, eu estou indo, mas eu já volto, viu, Penha? Já volto, Gabi. Qual é a sensação que eles têm? Que ia ser rápido. Então ele falou, já que Jesus vai voltar, eu não tenho medo de nada. E aí o couro comia, eles eram perseguidos, apanhavam pelado na praça pública, iam presos injustamente e eles saíam felizes porque eles estavam sendo perseguidos por conta do evangelho. Sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando eu estava estudando esse texto? Que nós perdemos essa esperança de que Jesus está prestes a voltar. Por isso que tem gente que não vem na igreja porque está se sentindo cansado. Por isso que na escola dominical, a gente tem dado aula para 8 pessoas, 7 pessoas, 5 pessoas. Nem disponibilizando o link para a pessoa assistir debaixo do edredom. A pessoa consegue assistir a aula. Porque tudo é importante. Jesus não vai voltar agora, a hora que eu estou pecando. Aqueles, cara, esse Pedro, o Paulo, o Tiago, o Barnabé, eles entenderam isso. E eles viviam nessa expectativa. Por que a gente não vive assim? E se Jesus voltar hoje? Para onde nós iremos? Ou melhor, se Jesus tivesse voltado, sei lá, quinta-feira à noite. Se Jesus tivesse voltado a hora que você e eu estivéssemos sozinhos. Queridos, nós precisamos entender que uma igreja viva caminha olhando para a volta de Cristo. Nós investimos tempo, investimos dinheiro, investimos um monte de coisa. Perdemos familiares, perdemos casamento, perdemos filho, perdemos tudo por conta de um bom salário no final do mês. Perdemos até o direito, às vezes, de estar com o dono do ouro e da prata. Perdemos, nós investimos, nós gastamos. A gente investe tempo em tanta coisa. E eu não estou querendo aqui ser o profeta da desgraça e ser o cara que incentiva todo mundo não se dedicar naquilo que você foi chamado a fazer. Não. Se você é professora, professor, seja o melhor professor, melhor professora. Se você é mecânico, se você é pastor, se você é doméstico, se você, o que você for, faça bem, capacite, estude, seja o melhor. Mas nada pode ser mais importante do que fazer a vontade de Deus. Mas tudo é difícil. Porque nós não olhamos para aquilo que é eterno.
Nós queremos aquilo que é palpável. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Ah, mas ele não fez porque eu tenho que fazer. Ninguém vai porque eu tenho que ir. Nós não nos espelhamos de quem faz a coisa séria. Percebe? Por que eu vou chegar no horário do culto, às 6:30? Se tem gente que chega atrasado, vou chegar atrasado também. Por que eu vou na escola dominical? Só tem 7 pessoas, 6 pessoas, 5 pessoas. Teve domingo de ter 3 pessoas. Para que eu vou na escola dominical se só tem 3? Sabe o que a gente está dizendo? Para que eu vou imitar 3 pessoas que estão fazendo o que é certo? Eu prefiro imitar todo mundo que está fazendo o errado. Uma igreja viva vive o amor verdadeiro. Em um tempo em que o conceito de amor tem se perdido e ficado bem longe do que a Bíblia diz a respeito, nós, que somos chamados o povo de Deus, não podemos perder de vista o real sentido de amar. Amar não é sexo. Tá bom ouvido, Felipe? As pessoas falam que fazem amor. Faz amor. A gente faz sexo com amor. Amor não se faz. Amor é uma decisão, uma escolha de você decidir escolher amar. Por que os casamentos acabam? Por que os namoros acabam? Os noivados acabam? Porque a pessoa, ai, não sinto mais nada. Você acha que todo dia, nesses 31 anos de casado, eu e a Silvia, nós acordamos, nossa, super assim, né? Ai, vamos, é hoje. Ai, que lindo, ai, que lindo. Você acha que é assim que acontece? Mas a gente decidiu amar. No começo de casamento, as pessoas falavam, não vai dar certo. Tem gente que acho que até hoje acha que não vai dar certo. Porque a gente passou por lutas. Eu tive vontade de falar, meu, some daqui. E eu acho que ela teve vontade também de falar para mim, some daqui, você não me tirou da casa da minha mãe para fazer eu perder meu nome, meu carro, ficar devendo, ficar com o cobrador na porta, oficial de justiça vir tomar meu carro na minha porta de casa. Você não me tirou da minha casa, da minha mãe, onde eu tinha tudo para viver isso. Acha que não passou na cabeça dela? Mas nós decidimos nos amar. E a gente vai até o fim. Até o fim. E aqui, no versículo 8, diz, acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Onde está escrito isso na Bíblia? Além daqui. Alguém sabe? Não vale olhar na referência. Te peguei. Alguém chuta aí? Adivinha? Vou dar uma pista. Antigo Testamento. Não pode olhar na referência, Felipe. Olha o Felipe e o Lucas querem me dar um nó. Chuta aí alguma coisa? Começa com pro, termina com verbos. Vamos lá? Acertou, irmão. Muito bem. Aí. Não pedi nada, não, porque eu estou devendo chocolate pro Gerson. Né? Daqui a pouco devendo para a família toda e vamos me colocar no Serasa. Agora que tá azulzinho lá, Discord 900 e pouco, vai sujar tudo. Queridos, amar ao próximo, amar apesar de. Não é amar por quê? Eu amo a... Não sei porque eu estou chamando de Vanessa hoje. Da hora. Não estou brincando. Ai, meu Deus. Eu amo a Alessandra, porque ela ontem fez um pudim pro pastor. Não foi só para mim, mas ela pensou em mim, não pensou? Aí, tá vendo? E aí o pessoal fala assim, não é para você. Daqui a pouco vem a Alessandra com um pedacinho bem assim, ó. Pastor, pro senhor. Eita. Não é amar porque ela me traz pudim. Não é amar porque torce pro meu time. Não é amar porque fala, nossa, como o pastor prega bem. Como o pastor é legal. Não é amar apesar de. É amar quando a pessoa fala, não sei por que eu vim no culto hoje. É amar apesar de a pessoa não concordar com você.
É amar apesar da pessoa ter uma posição política diferente de você. É amar apesar da pessoa gostar da luz clara, da luz escura, da parede branca, rosa, verde, vermelha, enfim. É amar apesar de. Isso é amar o próximo. E diz que amar ao próximo, diz que o que ele cobre o quê? Multidão de pecados. Pergunta. Tem um lugar que uma pessoa ensinou outras pessoas a orar, e no momento da oração, essa pessoa fala assim: perdoa nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas. Então Jesus está ensinando o povo a orar. Ele fala assim, na oração você tem que falar o seguinte: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, perdoe, eu não estou falando de dinheiro. Perdoa aquela pessoa que te fez mal, assim como eu tenho te perdoado. Aí a pergunta que não quer calar: será que nós estamos sendo perdoados pelo Pai? Você tem perdoado como Jesus nos perdoa? Tem. Ou a gente nunca fez nada de errado para deixar Jesus triste? E ainda assim ele nos... Mas a gente para perdoar... mas eu sou assim mesmo. Eu sou sangue latino, eu sou sei que lá, eu sou de uma família não sei o quê. Querido, o sangue de Cristo é mais poderoso do que qualquer outro tipo de sangue. A Bíblia, Jesus ensinou que nossa referência perdoa as nossas dívidas assim como também temos perdoado os nossos devedores. Na linguagem atual, a gente está falando para Jesus. Jesus, me perdoa assim como eu perdoo a Marli. Me perdoa assim como eu perdoo o João. Me perdoa assim como eu perdoo o Denilson. Me perdoa assim como eu perdoo o Egner. Me perdoa assim como eu perdoo o fulano. É assim. A pergunta é, Deus tem nos perdoado? Se a condição de nós recebermos o perdão é a mesma condição de qual eu estou perdoando. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. E o próprio Jesus. Para a gente nem ter desculpa, mas foi Paulo que escreveu, foi Mateus. Não. Jesus ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que está no céu, perdoa nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Precisamos acolher a quem não conhecemos. Versículo 9, seja mutuamente hospitaleiros, sem... Nós temos muita facilidade em fechar os nossos grupinhos, ou as nossas panelinhas. Não temos? Fala a verdade. Vamos fazer uma reunião. Vamos chamar o Guilherme? Não, o Guilherme não. Não, então não chama o Alan, porque chamar o Alan tem que chamar o Guilherme. Então não chamando um dos dois. Só nós, é melhor, né? Vai chamar o outro, aí vai vir com a mulher dele é chata pra caramba. Não, então não chama os dois. Isso acontece em algum lugar, você já viu? Amigo secreto agora, mas quem vai entrar? Não é assim? Olha a irmã se acusando. Mas vai entrar no amigo secreto. Gente, uma vez eu ganhei no amigo secreto. Pior que tá gravando, né? Agora que a pessoa não assiste. Agora eu tenho que falar. Depois eu edito. Eu ganhei o disco do Roberto Carlos. O disco não, né? O CD do Roberto Carlos. Nada contra o rei. Ok? Mas não é o estilo de música que eu curto. Só isso. Se não fosse gospel, porque de repente a pessoa não sabe que eu era crente, sei lá, dava um Djavan, um Jota Quest, uma coisa mais, né? Roberto Carlos. Tudo respeito quem gosta do rei, tá, gente? Não precisa nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um monte de amigos. Que horrível, né, mas... Ai, Deus, Pai. Não sei por que eu faço isso. Seja mutuamente hospitaleiro. Interessante que hospitaleiro aqui, no sentido original da palavra, não é no sentido simplesmente de hospedar a pessoa na sua casa. Embora que, na época, quando a igreja começa a avançar, os hotéis eram caros na época e tinha pouca... Não é hotel de hoje não, tá, gente? É hotel da época. Então, as pessoas tinham por tradição hospedar pessoas que elas não conheciam dentro da casa dela. Pelo simples fato de saber que elas eram
crente. Hospitaleiro aqui, a palavra no original, sabe qual que é a tradução? Eu achei tremendo. Olha só, é amigo de estranhos. Traduzindo aqui, no original, sejam mutuamente amigos de estranhos, sem reclamar. Ai, Deus, como a Bíblia é maravilhosa, né? Como a Bíblia nos dá umas cajadadas, não dá? Hein? Não é de vocês só não, de mim também. A Bíblia está falando para mim que eu devo ser amigo de pessoas estranhas. Agora a pergunta, uma igreja viva está preparada para receber as pessoas estranhas e acolher? Como se fosse da sua casa? Será que se entrar alguém muito estranho agora? Devido a uma música muito estranha. Lembra? Oh, se um dia chegar muito estranho. Hoje eu tô demais hoje. Hein, Gênia? Ó, valeu a pena eu ter vindo hoje, né, Gênia? Uau, depois a gente vai ter que editar esse vídeo aí, você vai dar um trabalho. Se entrar alguém aqui, se entrar um homem travestido de mulher, como a gente vai tratar? E aí ele senta do lado do Gerson. Se entrar uma prostituta aqui e pedir oração para o pastor Márcio, será que a esposa dele vai ficar assim, ai meu Deus, tomara que caia endemoniada? Se entrar pessoas estranhas aqui, como é que nós vamos acolher sem murmurar? Isso é amor. Difícil, né, gente? Não é? Difícil para nós, todo mundo. Não é para vocês não, para mim também. Vida pastoral tem alguns desafios de pessoas que você sabe que não gostam de você, que fala mal de você. Ela vem e pede para você orar por ela. E você tem que orar, abençoar a vida dela. É difícil isso. Precisamos entender a importância de servir. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus nos concede dons para quê? Quem esteve na escola dominical? Dons para quê? Para servir. Que bom que vocês vieram e aprenderam. Os outros não sabem. Uma vez, não foi aqui nem em Guarulhos, para você não tentar adivinhar. Uma pessoa era professora de educação infantil. E aí, gente, é sério, não é daqui nem de Guarulhos, tá? Não fica tentando adivinhar, não. Verdade verdadeira, como diria minha mãe. E ela era professora de educação infantil. E a nossa igreja, na época, estava precisando de professora para o infantil. Nós fomos falar com a pessoa se ela não podia dar aula para as crianças. Sabe o que ela respondeu? Ah, Deus me livre, eu fico a semana toda com criança, eu não vou no domingo dar aula para criança. Sabe o que ela está falando? Eu me submeto durante a semana porque eu ganho dinheiro. Agora, para Deus, não. É isso que ele está falando. Não, lá no trabalho, lá na escola, professor Márcio José da Silva, lá eu dou aula. Lá eu cuido das crianças, porque no final do mês, ó. Mas na igreja, não. Na igreja eu só quero receber. O dom que Deus deu para você servir na casa dele, você não faz. Você faz lá fora, porque lá fora a gente ganha dinheiro. Nosso serviço na igreja é para atender a todos, e não apenas a um número restrito ou a nós mesmos. Aprendemos de manhã. E eu nem vou me aprofundar nesse tópico, porque você deveria ter vindo na escola dominical. Uma igreja viva, para terminar, é porta-voz do Senhor. Olha só que interessante. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com aquilo que é palavra de Deus, com aquilo que está alinhado com Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Por meio de quem? De quem? Não é através de Paulo? Mateus? Lucas? Agostinho? Francisco? Aparecida? Maria? Pastor Márcio? Bispo Marcos? Igreja Metodista?
Igreja evangélica. Igreja protestante. Pentecostal. Eixa. Por meio de quem? A quem pertence o quê? Para quanto? Todos sempre é quando? A igreja não está para agradar a todos, mas sim para agradar a Deus. A igreja não está para agradar a todos. A igreja, ela tem que ser porta-voz do Senhor. A igreja está para agradar a Deus. Uma vez, que? Ouvi, hein? Eu falei que a igreja não está para agradar a todos, Felipe. Está para agradar a Deus. Uma vez terminei uma pregação lá em Guarulhos. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando que não tinha gostado da palavra. Pastor, me desculpa, mas eu não gostei da palavra. Falei, tudo bem, com base em quê? Não gostei. Sua fala foi preconceituosa. Falei, olha, me mostra na Bíblia que eu estou errado, que eu peço perdão no púlpito. Não, eu não gostei. Falei, então tá bom, já que você quer ouvir, eu não prego para as pessoas gostarem. E nem prego para receber elogio. Eu prego para que a minha vida e a vida de quem está ouvindo seja transformada. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E eu preciso me tornar refém da palavra de Deus. A gente não prega, ou não deveria pregar, para acabar o culto e falar, nossa, que palavra, hein? Uau! Não. Isso não me motiva. O que me motiva é saber que o que eu estou pregando está em acordo com a palavra de Deus. O fato de recebermos a todos não significa que teremos que omitir verdades bíblicas. O fato de a porta estar aberta para todos não quer dizer que nós temos que aceitar tudo. Uma igreja viva, ela é oráculo do Senhor. Uma igreja viva prega a palavra de arrependimento. Uma igreja viva prega a cruz. Uma igreja viva prega sobre renúncia. Uma igreja viva prega que nós vamos sim perder amigos, que nós vamos ser ridicularizados, que nós vamos ser criticados, talvez até presos. Uma igreja viva prega o que a Bíblia diz. Assim, tudo que possamos fazer, pensar, deve apontar para uma única pessoa, Jesus Cristo. Eu concluo dizendo que precisamos andar como uma igreja viva. Uma igreja que ama e uma igreja que serve. Uma igreja que sabe realmente o sentido de amar. Uma igreja que não se cala, mas prega as verdades bíblicas. Porque conhecereis a verdade. E a verdade que nos libertará. Nós não precisamos de culto de libertação. O que nós precisamos é estudar a Bíblia. Porque quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu sou liberto. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou liberto. Eu não tenho porção mágica de colocar a mão e a pessoa ser liberta totalmente. Quer ser liberto? Quer ser liberta? Estuda a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Para de cair nessa história furada de que uma oração, a campanha das 7 semanas, o óleo ungido, a correntinha, o subir de joelho, vai te libertar. Conhecereis a verdade. Mostra na Bíblia onde está escrito isso. Conhecereis a verdade. A igreja precisa pregar a verdade bíblica. Uma igreja que aponta para um único caminho, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Ou seja, o único caminho que nos leva a Deus chama Jesus Cristo. Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. Que teu Espírito Santo, que tem poder para convencer, nos convença daquilo que nós precisamos mudar, Deus. O meu gritar, o meu falar é só o meu jeito de ser. Não tem poder nenhum para transformar ninguém. Mas a tua palavra, ela é poderosa e eu creio que ela continua sendo luz para os nossos caminhos. A
tua palavra continua sendo a verdade que liberta, a verdade que transforma. Então nos ensina a viver, a ser uma igreja viva, uma igreja que ama a tua palavra, uma igreja que está disposta a amar o estranho, a ser amigo do estranho, a orar por aqueles que nos perseguem. Oh Deus, ó Pai, ensina a tua igreja a ser igreja. Ensina-nos, ó Pai, como pastor, a amar o diferente, a pregar a tua verdade, independente do que acontecer. Ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a viver como uma igreja viva, que possamos ser vivos em Cristo, vivos para Cristo, vivos por Cristo. Ah, Deus, que entre pecar e sofrer, que nós possamos escolher sofrer. Porque o seu filho fez isso, Pai. Ele disse, Pai, se for possível, me afaste. Me afaste desse sofrimento, mas contudo, faça a tua vontade. E ele sofreu a morte de cruz. Ele escolheu sofrer, ele não escolheu pecar. Mas muitas vezes nós não queremos sofrer pela tua palavra. A gente não quer nem acordar cedo para vir na igreja, quanto mais sofrer pela tua palavra. A gente não quer nem sofrer para perder de repente um churrasco, um passeio para ir no culto à noite. Quanto mais sofrer pelo teu evangelho. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Ensina a tua igreja a ser uma igreja viva. Ah, Deus, ensina-nos, Pai. Ah, Deus, ensina-nos. Me perdoa, Deus, pelas vezes que eu negligenciei a tua palavra. Me perdoa, Deus, as vezes que eu só quis estar perto daquelas pessoas que concordavam comigo. Me perdoa, Deus. Me perdoa as vezes que eu falei mal dos meus amigos pastores. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa as vezes que eu critiquei a minha igreja, a igreja que me sustenta, a igreja que deu a possibilidade de cursar, de ter um curso superior, de me tornar aí formado em teologia, onde me deu moradia por 4 anos. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus, as vezes que eu só pensei no meu bem-estar. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Deus. Que possamos viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se tiver que sofrer, que a gente sofra, Deus, mas contudo, que a tua vontade prevaleça na minha e na vida da sua igreja, Deus. Em nome e por amor de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Se você tiver força, aplauda o Senhor. Amém.